Olá, queridos irmãos da Igreja do São Tiago, tudo bem com vocês? Hoje, sábado, um dia especial. É o último sábado que nós vamos estar juntos aqui virtualmente e é o primeiro sábado que eu gravo um sermão assim para apresentar. Não me lembro de ter feito outra vez e vocês nos motivam a ter novos desafios, não é? Nós queremos agradecer pela organização desse fim de semana especial. Amanhã nós vamos ter a nossa Santa Ceia, não é? E eu quero pedir que desde já você se prepare para ela. A Santa Ceia é um momento muito feliz, um momento onde pela fé nós estamos na presença de Cristo, não é? É o momento de deixar para trás as coisas que pertencem ao passado, de reconciliações acontecerem com a gente no âmbito horizontal, no aspecto horizontal, nós e o semelhante, e também nós e Jesus Cristo, né? Nós e o reino dos céus. E eu gostaria de convidar você a se preparar para esse momento, tá joia? Se você puder e tiver condições, faça o lava-pés lá na sua casa junto com a sua família. E amanhã a gente participa da ceia juntos, tá? Mas se você não tiver condições de fazer o lava-pés em casa, então a gente vai providenciar um meio para isso também. E nós hoje vamos estudar a história de um personagem da Bíblia. Na verdade, não tem um mais importante que outro, né? Eu sou um apaixonado pelas biografias, pelos evangelhos também. E hoje nós vamos ver um pedacinho da biografia de alguém que é considerado o pai da fé. Você já imagina quem seja, né? Abraão. E eu vou de vez em quando não colocar o olho ali na câmera, porque eu tenho aqui no fundo o meu computador também, tem a minha colinha, onde eu posso pegar o roteiro, né, que foi preparado e a gente ir discorrendo sobre a história desse grande homem de Deus. Esse vídeo aqui ele não vai ter edições, tá bom? Então, se de vez em quando eu escorregar aqui, você me perdoe, mas que a graça de Deus ajude a gente a compreender melhor e mais profundamente a mensagem. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12, tá joia? A história de Abraão ela vai discorrendo através de vários capítulos do livro de Gênesis. No entanto, essa história ela pode ser abordada de muitas formas. Na verdade, dá uma série, né? Muito assunto sobre Abraão e muitas lições muito interessantes, muito preciosas. E gostaria de dividi-las com você. Gênesis capítulo 12, e você que já deve ter aberto a sua Bíblia aí, né? Quero te convidar a orarmos mais uma vez antes de mergulharmos no estudo da palavra. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença e hoje, de uma forma até diferente, posso dividir com os irmãos a nossa mensagem de uma forma gravada, de uma forma virtual, mas certamente uma forma que permite que possamos ver, ouvir, aprender, tomar decisões. E pedimos que tu sejas o nosso professor nesta manhã, nos orienta sobre a tua palavra e que possamos tirar lições preciosas para nós e para a nossa família nesse fim de semana tão especial. Guarda-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então dar uma lida aqui no texto, pessoal. Gênesis capítulo 12, verso 1. Estou aqui com a minha Bíblia em mãos e ela diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui por enquanto. Aqui Deus ele faz um chamado a esse grande patriarca e, puxa vida, que chamado desafiador, né? Um chamado para a gente cortar os laços. E para Abraão cortar os laços dele com a família, o lugar que ele cresceu. Terá era o pai de Abraão. Terá era um fabricante de ídolos. E Deus estava tirando Abraão de um contexto pagão para, a partir dele, fazer uma grande nação. E diz aqui o finalzinho do verso 3, abençoar todas as famílias da terra. Inclusive você e eu. Gente, que chamado é esse? E a gente fica se perguntando, poxa, mas o que Abraão tinha de tão especial? Por que Abraão e não outra pessoa? São perguntas que às vezes a gente pode levantar, mas a resposta plena eu acredito que a gente só vai ter no céu. No entanto, a Bíblia deixa algumas dicas
E na Bíblia é muito interessante, né? A gente estuda a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, e a gente começa a criar todo um panorama, um quebra-cabeça, uma imagem de fundo. E aqui entra uma coisa muito interessante que às vezes a gente passa corrido numa leitura superficial. Eu quero convidar você a dar uma olhadinha comigo em Gênesis ainda, lá no capítulo 18. Vire algumas páginas da sua Bíblia, Gênesis 18. Nós vamos ler aqui um versículo somente, que é o versículo 19. E a Bíblia diz assim, ó, verso 18, verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus fala, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui nós vemos algo especial, irmãos. Deus escolheu Abraão e havia um motivo para essa escolha. E o motivo é: Abraão havia de ordenar a sua família após si no caminho de Deus. E assim foi a vida de Abraão, né? Em muitos momentos tudo parecia bem, e em algum momento de maior prosperidade na vida dele, ele foi chamado a passar a sua prova mais dura. E eu fico imaginando, né, se nós estivéssemos no lugar de Abraão, que privilégio, ser chamado amigo de Deus, uma pessoa que, olha, é você, e eu vou enumerar aqui, eu não consigo ver vocês, né? Mas eu imagino alguns irmãos que estarão assistindo. É você, Laudelino. É você, Luiz. Miguel. É você. Leandro. É você. A gente começa a imaginar assim, puxa vida, mas olha eu, Rafael. É você, Rafael. É você, Dudu. É você. Enfim, cada um dos irmãos que pode estar assistindo aí com a gente, é você que eu vou chamar, porque em você eu vou abençoar o mundo. E eu sei que você vai colocar em ordem a tua família depois de si, vai deixar uma herança, vai deixar um legado, vai de alguma forma ensinar o meu temor aos seus filhos, aqueles que estão sob os seus cuidados. Que responsabilidade, não é verdade? E que privilégio também. Sempre os privilégios vêm acompanhados de responsabilidades. E a responsabilidade de Abraão era ordenar a sua casa. A minha responsabilidade, ela começa aqui na minha casa, ordenando a minha família depois de mim, ajudando minha família a conhecer a Deus, sendo pessoas que temam a Deus, que reverenciem ao Senhor, que obedeçam à palavra. Esse é o nosso chamado. E aqui nós vamos continuar agora no estudo da vida de Abraão, e a gente vê que na Bíblia, lá naquele tempo que ela foi escrita, no Antigo Testamento, especialmente, filhos eram um sinal de bênção. Quanto mais filho, mais bênção. E naquela ocasião você sabe, né? Abraão, ele não podia, aliás, o casal não podia ter filhos, né? Sara era estéril. E eu imagino a tristeza no coração daquela mãe que se achava debaixo de um fardo, de um jugo maior do que ela podia suportar. E naquela ocasião, ela percebeu o desejo que Abraão tinha de ser pai, mas ela não podia dar filhos à sua família. E de forma miraculosa, Deus concedeu a ela, aos 90 anos de idade, a Bíblia fala que já estavam amortecidos pela carne. Então, já humanamente, biologicamente, não era possível eles terem um filho, mas pelo poder de Deus, Deus deu a oportunidade de Abraão ser pai, de Sara ser mãe, e havia no coração de ambos aquele desejo, um amor acumulado, né? Pronto para ser oferecido a alguém. E naquela ocasião, então, agora tudo começou a sorrir de novo. Eu fico imaginando, e você deve conhecer histórias de pessoas que são filhos da velhice. Quanto carinho, né? Em qualquer idade, mas especialmente Isaac tinha um significado todo especial para Abraão. E em algum momento aquele menino se tornou o centro da vida daquele patriarca. Isaac já era agora mais jovem, um pouquinho mais maduro, não é? Um pouquinho mais crescido, e há um pedido aqui que Deus faz. Eu quero convidar você e ver comigo em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Enquanto abrimos a Bíblia aqui, queridos, às vezes coisas boas podem tomar conta do que é principal na nossa vida.
coisas que não tem nada de errado em si, coisas que são uma bênção. No caso aqui do Abraão, um filho. E esse filho se torna o centro da vida do velho patriarca. E nessa ocasião, quando algo está para de alguma forma assim atenuar, para ofuscar o chamado que Deus tem, acontece o quê? O pedido diferente, o pedido estranho de Deus. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gente, nesse pedaço aqui eu confesso para vocês que depois de Abraão ter adquirido aqui muita riqueza, muita estabilidade, Deus pede aquilo que havia de mais importante na vida desse homem e meu coração treme de tentar me colocar no lugar de Abraão. O coração de qualquer pai vai tremer também. A vida estava já ajeitada, as coisas estavam no lugar. Depois, Abraão já tinha uns 100 e poucos anos, mais ou menos, acredito, uns 120 talvez. Eu não vou ser muito preciso quanto à data aqui, tá bom? Eu demando um estudo um pouco maior. E naquele momento, com a vida estável, a riqueza consolidada, tudo no jeito, Deus pede aquilo que havia de melhor na vida desse homem, Isaque. Isaque que havia se tornado o centro da sua vida. Livro Patriarcas e Profetas, a irmã White diz assim: o nascimento de Isaque, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera de duração de uma vida, encheu de alegria Abraão e Sara. A alegria estava ali, a vida estava completa, mas agora Deus pede aquilo que é impossível. E seria muito fácil para Abraão racionalizar, porque, primeiro, matar era contra o mandamento de Deus. Esse era um costume dos pagãos, não era costume de gente que era temente a Deus. Com esse sacrifício que foi pedido por Deus, não ia ser uma bênção, ia ser infelicidade para a vida do casal, e o próprio pai fazer algo dessa natureza com seu filho. E além a pergunta que fica: como é que a promessa de Deus, que você é uma grande nação, vai se cumprir se eu oferecer o meu filho em sacrifício? Mas Abraão sabia, o velho patriarca sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E ele sai de manhã, leva 2 dos seus servos, leva o menino, o jumentinho já carregado com a lenha, e foi o fogo sendo levado também. O fogo você tinha que preparar um pouco antes, né? E naquela ocasião, queridos, a grandeza desse homem, nós não encontramos Abraão discutindo com Deus. Ele se submete de forma inteira a Deus, por mais difícil e incoerente que tenha sido o pedido do Senhor. E atrás de cada pedido de Deus, e às vezes pedidos difíceis para nós, há uma bênção para nós. E às vezes a gente não consegue enxergar em tudo isso, em todas as coisas, uma bênção, né? E se a gente olhar na Bíblia, há algumas restrições na vida do cristão e algumas promessas. Por exemplo, Deus fala: guarde os meus mandamentos. A sociedade hoje não quer saber dos mandamentos, do respeito ao casamento, do respeito à família e outros mandamentos também. Não é muito popular, mas Deus tem uma bênção guardada para todos aqueles que lhe obedecem. Na Bíblia, nós adventistas temos muita facilidade com esse assunto, né? Nós entendemos o princípio por trás dos dízimos, das ofertas. Deus tem uma bênção para todo adorador que o adora dessa forma, para aquele que faz o culto familiar, para aquele que tem tempo para comunicação no lar, para quem se envolve no ministério da igreja. Há uma bênção escondida atrás de cada pedido de Deus e mesmo atrás dos pedidos que a gente julga mais difíceis, quando mexe naquelas coisas que são profundas para nós, que são importantes para nós. E, queridos, Abraão ele não tentou argumentar com Deus, ele não tentou achar a sua teoria do achismo, né? Ele poderia racionalizar nesses pontos que a gente acabou de falar, mas Abraão conhecia a voz do seu Deus. Ele se apoiou agora na promessa e no conhecimento que ele já tinha de Deus para dar forças a ele prosseguir. Eu quero até te convidar
Ali a história de Abraão no livro Patriarcas e Profetas. Poucas vezes na minha vida eu chorei ao ler uma história assim. Eu brinco que meu coração é um pouquinho duro, né? Para muitas coisas assim. Eu não é que é duro, eu sinto no coração, mas eu não choro com facilidade. Mas quando li esse trechinho, meu coração se partiu. E conta a irmã White que naquele caminho que era conhecido aquela região, Abraão passou por alguns lugares e lugares onde Deus já havia falado com ele. E Abraão ia e orava, e não, Deus vai me afirmar alguma coisa, ele vai confortar meu coração. E ele ia para os lugares onde Deus já tinha falado com ele, e orava e pedia, mas o silêncio foi a resposta que o céu deu. E à medida que eles iam se aproximando do local, o Monte Moriá, que diga-se de passagem, depois se tornou o lugar santíssimo do templo. Na realidade não era um monte, aquela coisa alta assim, né? Era uma série de colinas, não eram tão gigantescas assim. Quando foi chegando lá, o coração do homem começou a ficar muito apertado. Mas Abraão conhecia a voz do seu Deus. E, queridos, mais uma vez, no livro citado, né, na página 146, diz assim, 147. Mesmo agora, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas de bondade e fidelidade ao Senhor. Ou fidelidade do Senhor. E aqui estava esse homem, deixa os seus servos e segue com o menino, morro acima, algum tempo de viagem à frente. Tudo estava ali pronto para o sacrifício. Isaac ele estava acostumado a acompanhar seu pai nos serviços religiosos. Estava familiarizado com o costume do sacrifício e o menino logo percebeu que alguma coisa não estava bem. Pai, aqui a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas cadê as pedras? Cadê a pedra? Abraão responde, filho, Deus proverá. E às vezes pode acontecer com a gente também. A gente pode ter a lenha, a gente pode ter o fogo. Por exemplo, o altar ele era composto de pedras, né? As pedras estavam lá. O altar estava formado. Às vezes, algumas coisas podem servir de pedras para nós. Por exemplo, o trabalho. Muitas pessoas, por necessidade ou por outras razões, trabalham muitas e muitas horas por dia. E não porque talvez haja uma só necessidade, às vezes porque é no trabalho que a pessoa encontra a sua realização. Mas Deus às vezes chama a gente para colocar o olhar no cordeiro, no sacrifício. Às vezes é o entretenimento e séries infinitas que muitas pessoas hoje é tão comum assistir, não é? No passado o tempo era muito gasto às vezes na rua, em outras situações, em lugares até impróprios para ir. Mas hoje às vezes o tempo é gasto dentro de casa, num ambiente que a gente chama um pouco mais seguro. E as pedras estavam lá, mas Deus fala, olha filho, tira os olhos da pedra. Às vezes as pedras podem ser os estudos também. A lenha estava ali também. Me permita fazer uma outra aplicação, né? Muitas vezes a gente tem uma lenha que toma toda a nossa atenção. Às vezes pode ser até um relacionamento, às vezes um vício. Às vezes, enfim, muitas coisas podem ser. Podem ser as pedras, podem ser a lenha. E a gente pode tentar viver uma vida para agradar e tornar a nossa vida uma bênção em si e o centro de tudo nós mesmos, né? E às vezes a pessoa pode ter um sentimento de amar, de não ser correspondido. E às vezes a pessoa pode amar mais um ser humano do que amar a Deus. Isso pode representar também a lenha, o fogo. O fogo estava lá naquele momento de Abraão. E às vezes, queridos, o fogo pode ser a dedicação nossa na pregação do Evangelho. A gente gastar todo o tempo que a gente tem, a gente correr de um lado para o outro, a gente trabalhar de forma incansável para a obra de Deus, mas a gente se esquecer do Cordeiro. Eu tenho um amigo muito querido que ele me disse uma frase quando eu era adolescente. Ele diz, olha, Anderson, envolva-se muito com a obra do Senhor. Só não se envolva mais com a obra do Senhor do que você se envolve com o Senhor da obra. Frase poderosa, não é? E, queridos, hoje a gente pode também ter o fogo. A gente pode estar envolvido com as coisas sagradas e tomar tempo fazendo coisas para a igreja. Mas Deus pede que a gente deposite sobre o altar o sacrifício. Deus pede o cordeiro. E aqui a história de Abraão vai sendo concluída e mostrando como uma coisa que é muito boa, é uma bênção na vida das pessoas. Um filho pode tomar o valor de Deus. No caso de Abraão foi um filho. Mas e no seu caso? E no meu caso? Seria o trabalho, os estudos, um relacionamento?
às vezes um pecado encoberto, às vezes uma coisa que é boa em si, não é? Mas pode estar tomando o centro da vida de cada um de nós. E isso Deus não aprova. Deus ele pediu aquela prova a Abraão para colocar as coisas no lugar na vida daquele velho patriarca. E, por certo, Deus vai pedir alguma coisa para nós, alguns sacrifícios, quando a gente estiver distante do amor dele e o amor para com ele. E assim, queridos, a pergunta de Isaac permanece: papai, onde está o cordeiro? E fica a pergunta para mim: Anderson, onde está o seu cordeiro? Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, a gente tem algumas lógicas que são falsas. Uma das lógicas é: quanto mais dinheiro eu acumular, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais influência eu conseguir, eu vou estar uma pessoa mais feliz e mais segura. Não é verdade isso. A gente sabe que não é verdade. A gente precisa de Cristo. A gente precisa do Cordeiro na nossa vida. E eu pergunto a você: o Cordeiro está presente contigo? Você tem o altar lá na sua casa, o Cordeiro está presente no seu culto, no seu dia a dia, nas refeições. Sabe que a vida cristã ela não pode, não deve ser compartimentalizada, né? A lição da Escola Sabatina falou um pouco disso esses dias. Às vezes a gente divide em pedacinhos. Então, esse pedacinho aqui é para o trabalho, esse pedaço é para os estudos, esse pedaço é para os amigos, esse pedaço é para o divertimento, e esse aqui é o de Deus. Não, Deus precisa estar presente em tudo. Na hora da oração, da refeição. Então a gente começa a comer: Senhor, obrigado. Nunca falta alimento para nós, a gente pode comer. Tem gente que não tem, mas nós temos. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude. Senhor, a gente vai hoje trabalhar. Que o Senhor acompanhe a gente na ida e na volta. E eu fiquei muito emocionado ontem, né? O irmão Magalhães e eu estamos dando estudo bíblico para uma pessoa muito amada, nosso vizinho aqui, o Gerson. E ele mostrou pra gente ontem na casa dele, né? Olha, aquele ali é o meu cantinho de oração. Eu durmo mais tarde, acordo mais cedo aqui na minha casa e ali eu vou e converso com Deus. Ali é o lugar onde Deus se encontra comigo. E que coisa maravilhosa. A gente tem na casa da gente um lugar certo de dormir, um lugar de tomar banho, né? Um lugar de cozinhar, de comer. E a gente deve ter um lugar para orar também. Um lugar onde o Cordeiro está presente. E eu queria convidar você a assimilar, a adquirir, a colocar em prática esses princípios poucos que a gente viu aqui na vida de Abraão. Não deixa nada tomar o lugar do Cordeiro na sua vida, minha irmã e meu irmão. Lembra, o chamado que Deus fez para Abraão, ele também ecoa na sua vida. É através de você que as famílias serão abençoadas, começando pela sua. Também as famílias da igreja, também o lugar onde Deus te plantou. Em ti vão ser benditas as pessoas. Mas também havia uma razão para o chamado de Abraão. A gente estudou lá no comecinho, Deus chamou Abraão porque sabia que ele ia ordenar a sua casa depois de si. É isso mesmo, Deus chamou Abraão como influenciador e chama você e eu também como um influenciador. E possa eu desejar a você e permita-me que essa bênção repouse sobre você, sobre mim também, de que nós coloquemos no altar do sacrifício tudo aquilo que nós temos considerado mais importante até hoje. E o mais importante é Cristo. Cristo precisa estar nesse altar. Que a bênção de Deus esteja com você e eu gostaria de orar contigo. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso querido Pai, que bom saber que o Senhor se preocupa conosco a ponto de corrigir-nos quando nós erramos. Na nossa vida, Senhor, nós temos coisas muito preciosas para nós e certamente a família é o mais importante que nós temos aqui na terra, mas sobre a terra e sobre o céu é o Senhor. E que o Senhor ocupe o trono de nossa vida, o altar de nossa vida, que nunca falte o Cordeiro na vida de cada um dos nossos irmãos. E eu peço que a tua bênção esteja ao nosso lado neste sábado, tanto aqui no São Tiago quanto nas demais igrejas, em todos os locais, que as famílias sejam abençoadas, tenham momentos felizes ao teu lado. Senhor Deus, nos sustenta, nos protege e nos ajude para que ordenemos a nossa casa após cada um de nós, que nós ensinemos nossos filhos, aqueles que estão sob os nossos cuidados, a amar o Senhor. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar, o último lugar e o melhor lugar sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que a bênção de Cristo esteja contigo. Um forte abraço e até mais.